Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 6 de agosto de 2024, estamos chegando junto para mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Meu nome é Lucas Weber e eu já quero começar agradecendo demais toda a equipe do programa que segurou as pontas, a minha ausência nesses 2 últimos dias, especialmente a Luana Ibelli, apresentadora titularíssima do Central do Brasil, programa de parceria do Brasil de Fato com a TVT. Ela tá no ar todos os dias ao vivão e aí ela fez essa dobradinha, correu aqui para apresentar o nosso querido Bem Viver, então valeu demais, Luana, por essa parceria, tamo junto, mas agradecer toda a equipe do Brasil de Fato que nos ajudou a manter o Bem Viver nessa qualidade maravilhosa. Bom, então vamos saber quais são os destaques que a gente preparou para a edição de hoje? O país campeão da biodiversidade e também celeiro do mundo. Os dilemas e desafios para o Brasil no meio rural. Vamos falar sobre o trabalho de brigadistas que atuam em incêndios no Pantanal brasileiro. Rebeca Andrade leva o ouro no solo e se torna a maior medalhista olímpica do Brasil. Vamos ao Cariri paraibano para falar sobre a cidade conhecida como a Hollywood nordestina. Bom, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só tá começando. O país líder em biodiversidade e, ao mesmo tempo, celeiro do mundo. Como conciliar essas facetas e se tornar um modelo global de agricultura sustentável? Esse questionamento, essa provocação, é mais ou menos o nome de um estudo desenvolvido pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que traz um panorama muito detalhado sobre a situação que o Brasil enfrenta, esse grande dilema de como pode ser, ao mesmo tempo, um país tão diverso, tão rico, com uma natureza tão única, e ao mesmo tempo tudo isso pode ser ameaçado por esse modelo de investimento no meio rural que a gente tão bem conhece como o agronegócio. Esse estudo aí mobilizou ao longo de 3 anos 100 profissionais de inúmeras áreas, pertencentes a mais de 40 instituições distribuídas em todos os biomas do país, que se dedicaram ao longo desse período para trabalhar com dados tão precisos e tão profundos que trazem esse panorama, que também é uma maneira da gente pensar as respostas que a gente precisa para conseguir ao menos adiar o fim do mundo, fazendo aqui uma citação a Ayrton Krenak, né, que lançou um livro mais ou menos com esse título. Bom, mas agora a gente vai ter o prazer de conversar com um dos responsáveis por esse relatório, o coordenador do relatório, que é Gerhard Overbeck. Ele, além de trabalhar no Instituto, na plataforma, ele também é professor do Departamento de Botânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, isso há 13 anos. Professor, antes de tudo, muito obrigado pela disponibilidade de nos atender. Vai ser um prazer conversar com o senhor, ainda mais sobre um tema tão urgente que é esse relatório que vocês expõem pra gente. Muito obrigado, um prazer falar contigo e espero passar algumas informações interessantes. Obrigado, Lucas. Imagina, com certeza vai ser muito pertinente tudo que o senhor vai trazer para a gente. E eu queria já te ouvir um pouquinho sobre justamente esse título, professor. É um paradigma, de fato, né? Um panorama que nos traz uma dicotomia de como o país, que tem tanta exuberância, tantos recursos, ao mesmo tempo vem colocando tudo isso à ameaça. É mais ou menos, é isso que eu entendi que é o fio condutor desse trabalho. Foi realmente essa questão que trouxe a inquietude para esse grupo de 100 profissionais para desenvolver todo esse trabalho, professor? Sim, esse foi o ponto de partida e o objetivo deste trabalho, desse relatório, que na verdade é uma grande síntese, né, de muitos estudos já realizados ao longo dos últimos anos aqui no Brasil. O ponto de partida é exatamente isso, assim, mostrar como é necessário e também viável sair dessa dicotomia. Então, entender que nós não temos aí 2 pontos antagônicos que precisam necessariamente estar em conflito um com o outro, né? Que agora a gente muitas vezes percebe os conflitos, mas justamente mostrar os caminhos para conciliar as agendas da agricultura, da biodiversidade e da proteção dos serviços ecossistêmicos, né? No fundo, a gente precisa, isso fica muito claro no trabalho, a gente precisa manter a biodiversidade, os recursos naturais, né, para manter a agricultura.
Então, a gente tem uma relação muito íntima aqui e a gente precisa cuidar um pouco mais, né, de tanto entender isso e implicar na prática, então, mudanças necessárias. Sem dúvida alguma. E, professor, eu acho que um dos pontos, assim, eu tenho uma lista aqui de curiosidade, de pontos fortes que eu queria trazer para a nossa conversa, para a gente ir destrinchando, e algo que o relatório deixa muito evidente, que o andar da carruagem vai fazer com que nada mais funcione, nem esse modelo de agronegócio consiga se sustentar. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre o quanto isso é um fato, se a gente consegue estimar mais ou menos um período, e se na percepção do senhor existe uma consciência por parte desses grandes responsáveis por essa destruição de que eles estão comprometendo o próprio futuro deles com essa com esse modelo, com essa maneira de tentar, né, ser produtivo no Brasil, porque no final das contas a gente sabe que não tem nada de produtivo. Talvez tenha uma grande maneira deles enriquecerem, mas não é produtivo para o país inteiro e nem pensando na população principalmente. Sim, certamente é um problema que muitas vezes, assim, quem está atuando olha de forma muito imediatista, né, a situação, assim, buscando ver o que é viável, o que economicamente é interessante neste ano, nos próximos poucos anos, mas não vai muito além disso no olhar. Então, não falta, acho que muitas vezes, essa reflexão crítica e também a reflexão sobre as consequências dessas ações do manejo da terra, né, no funcionamento do sistema, né, como tu colocaste. Eu acho muito difícil generalizar, porque o Brasil é um país imenso, quase continental, como uma série também de ecossistemas diferentes, muitas culturas muito diferentes, sistemas muito produtivos diferentes. Então, até é difícil generalizar. Mas, se a gente olhar os estudos que estão sendo feitos, foram feitos, né, cenários para o futuro, fica muito evidente de que seguir como a gente está trabalhando no momento, realmente vai, em muitas regiões, tornar a agricultura inviável no futuro, né? As mudanças climáticas estão acontecendo num passo rápido, né? Mais rápido até do que esperado, e isso por si só já vai inviabilizar a manutenção de muitas culturas onde eles estão agora, né? Tem estudos muito claros sobre isso. Ou seja, se a gente quer manter uma produtividade agrícola no país, a gente precisa urgentemente começar a ter uma política assim bastante séria de enfrentamento das mudanças climáticas e também de adaptações nos sistemas de cultivos, né? E aí a gente tem que entender que a preservação dos recursos naturais sempre é um aliado. A gente chama isso fala em soluções baseadas na natureza. Então, na verdade, muitas vezes imitar processos naturais de manter água no sistema, de manter habitat para animais, insetos, principalmente, que polinizam as culturas. Então, processos assim para, de fato, manter a agricultura viável. Professor, isso que o senhor traz é muito interessante. Eu queria até abordar um pouquinho mais de que a gente está chegando numa situação irônica, ou não sei exatamente como qualificar, de que a gente precisa, depois de tanto ter destruído a natureza, a gente precisa criar formas de poder reproduzi-la, né? De poder criar métodos para que tudo aquilo que sempre aconteceu volte a acontecer. O senhor consegue exemplificar um pouquinho melhor? Você falou, por exemplo, da manutenção da água, da preservação do ciclo, mas consegue ser um pouquinho mais prático em trazer exemplos de que outras medidas que a gente precisa, porque eu já ouvi isso um pouquinho, que não basta mais você, por exemplo, construir diques, construir grandes estruturas de concreto para conter chuvas. A gente precisa, no final das contas, por exemplo, ao invés de construir todas essas estruturas, implantar milhões e milhões de árvores para que elas tenham e façam sua capacidade de manutenção e gestão desses recursos. O senhor pode ser um pouquinho mais prático e trazer outros exemplos do que a gente precisa entender para reproduzir tudo que sempre aconteceu, mas a gente, como sociedade, acabou destruindo? Sim. Talvez um exemplo muito simples é a preservação dos banhados, né? Para que serve um banhado? Muitas vezes, assim, um banhado, então, por um lado, ele pode ser visto como um problema, né? Uma área úmida que é mais complicado produzir, né? Que está encharcado, né? E apesar do fato que está protegido pela legislação, muitas vezes tavejantes já foram drenados os banhados quando não tinha uma proteção adequada, ou agora, né? Temos também, obviamente, processos de degradação, ou até, eventualmente, assim, uma degradação, uma conversão, uma drenagem ilegal, mas independente dessa situação legal, um banhado é um ambiente que mantém água na paisagem, ou seja, tem uma parcela da paisagem que é mais úmido, da qual também vai sair a água em períodos mais secos para outras partes da paisagem
no entorno. No momento que eu não mantenho essa esponja no sistema, eu vou ter uma capacidade menor de reter a água, né? Outro exemplo seriam as matas ciliares, que protegem as margens dos rios, né? Inclusive protegem, então, também as áreas de uso agrícola mais intensivo no lado do rio de possíveis enchentes, né? A gente viu agora nos enchentes no Rio Grande do Sul, que foram catastróficos, que teve danos muito grandes, muito erosão de solo, né? Muito perda de solo, e solo cresce devagar, né? O solo se desenvolve muito devagar, então vai demorar muito tempo para recuperar esses solos, que foram perdidos pelos enchentes. Isso certamente foi agravado pela falta de vegetação ciliar, matas ciliares bem preservadas nas margens dos rios, né? Então, mantendo esses elementos na paisagem que fornecem esses serviços é essencial para manter, então, áreas produtivas. Professor, o senhor citou a tragédia que o Rio Grande do Sul, de certa forma, ainda vive, por mais que já tenha passado todo esse período de chuva, de acúmulo de água, a gente sabe que o processo de reconstrução desse estado não vai acontecer, não vai se resolver em 1, 2 meses, como já passou o tempo, mas sim, serão anos até que todo o povo gaúcho tenha as condições de poder voltar à vida normal, ou, né, nas condições que a gente conhecia. Mas até eu acho que é essa a minha pergunta, se lhe parece que vai existir uma vida normal no Rio Grande do Sul após tudo isso que passou, o senhor que está aí e vem observando, né, porque a gente sabe que ano passado, em setembro, teve uma situação semelhante, e aí alguns meses depois teve uma situação ainda mais grave. Qual que é o cenário que vocês têm observado por aí, já passado alguns meses, desde esse pior momento da enchente? É um movimento de recuperação ou ainda de muita instabilidade e insegurança sobre o que pode vir daqui para frente? Na verdade, assim, o que é essa vida normal, né? A gente está querendo ouvir né, que a vida normal vai ser aquele antes da catástrofe. Só que não, como você colocou, já ano passado, em setembro, em novembro, teve eventos de chuva extremos, que causaram muitos estragos, muita devastação em algumas regiões do estado, e agora em maio veio essa mais forte ainda. O novo normal é um normal de eventos climáticos extremos causados pelas mudanças climáticas. Então, a gente precisa, né, falando mais da agricultura, né, a gente precisa adaptar os nossos sistemas para ser mais resiliente a isso. E a gente aqui teve, agora estava muito na mídia, obviamente, essa situação das enchentes, das inundações, mas também no passado muito recente a gente teve eventos de seca extrema. Então a gente vai ter extremos de todos os tipos, e teve muitos outros exemplos já né, deste tipo de catástrofe nas outras partes do Brasil nos últimos anos. Então a gente precisa tomar isso mais sério, né? Mudança climática não é algo que vai acontecer lá no futuro e que talvez a gente acompanhe na mídia de outras regiões do mundo, mas é algo que vai nos impactar diretamente e vai impactar a agricultura. A agricultura, na verdade, é o primeiro para ser afetado, né? É um evento de seca que inviabiliza a produção de certas culturas, né? Ou um momento de chuva muito forte que inviabiliza também a safra de determinadas culturas. Então, a própria agricultura tem que se tornar mais resiliente, e um caminho para fazer isso é uma agricultura mais diversificada em várias escalas, né? Na escala da paisagem ou da propriedade, ter mais de uma cultura, né? Então, não ter, assim, áreas imensas só como uma cultura, porque isso aumenta a vulnerabilidade. Se essa cultura vai ter uma dificuldade devido a algum evento, né, neste ano, algum evento extremo, perder tudo. Agora, no momento que tem uma diversificação melhor dos sistemas, eu tenho uma chance melhor também que algumas culturas vão se dar melhor. Isso também vale na escala da lavoura, então sistemas mais diversificados. E aí a gente cita no relatório, para voltar ao relatório, né, vários exemplos para isso. Então, sistemas de manejo integrados, sistemas de agroflorestas, por exemplo, que misturam espécies. Isso é uma dessas soluções baseadas na natureza, né? Que a gente tem um sistema mais diverso, mais próximo a um sistema natural, que então mantém a produtividade mesmo com flutuações climáticas maiores, que
mantém os ciclos de água, mantém os ciclos dos nutrientes, né, e tudo mais. Então, com isso, o sistema como um todo tem uma estabilidade maior, inclusive a produção. Perfeito, professor. Quero aproveitar então essa tua última resposta para a gente seguir nessa linha de soluções. Eu acho muito interessante te escutando, porque são soluções que em algum momento às vezes parecem um pouco distantes. Nossa, como que a gente vai conseguir conciliar tudo isso? Mas a grande verdade é que tudo isso já está em prática. A gente está falando da agricultura familiar e vocês pontuam isso muito bem, com muita excelência. Vocês explicam, por exemplo, que a agricultura familiar emprega 2/3 da mão de obra rural brasileira e assegura parcela significativa da renda. E lá, além disso, e principalmente a quantidade de comida que abastece todo o nosso país vem justamente dessas pessoas, agricultura familiar. E se traz esse dado, inclusive, que ele é muito pertinente, eu faço questão de repetir aqui quantas vezes for necessário, que se apenas a agricultura familiar do Brasil fosse equiparada como um país, né, se a gente pegasse a agricultura familiar e transformasse como um país, seria simplesmente a 8ª maior produtora de alimentos do planeta. Isso é um dado do Anuário Estatístico de Agricultura Familiar de 2023. Então, professor, me parece que o Brasil já tem a resposta. O que falta é investimentos para que a agricultura familiar vire a regra, não a exceção no país. Sim, a gente tem sistemas excelentes que estão funcionando. A agricultura familiar de fato, assim, é uma base muito importante também da segurança alimentar do país. Então, a gente fala muito, escuta muito, lê muito, né, na mídia das commodities, que também são números impressionantes da produção, mas a gente tem que entender que sistemas mais diversificados, muitas vezes, são mais importantes também, né? Então, na segurança alimentar, que mantém muito emprego, que gera muito renda, e isso precisa ser fortalecido, né? Então, a gente tem muitas soluções, soluções localmente adaptadas, mas eu acho que é importante começar a ver como melhorar ainda essas condições de trabalho para as produtoras, né? Aumentar também a informações, passar informações, né? Trabalhar na extensão rural, né? Capacitar os produtores também de se adaptar às mudanças que vão ser necessárias. Então, eu acho que fortalecer a extensão rural, por exemplo, é muito importante, e também gerar demandas maiores para os produtos mais sustentáveis, né? Então, mercados institucionais, por exemplo, comprar produtos da agroecologia para merenda escolar, programas assim, eu acho que tem uma série de soluções que aí são bem fáceis, mas assim, exige uma organização, uma governança, né? Todas as respostas que o Brasil já tem, só falta colocá-las em prática. Professor, então o senhor acredita que talvez por mais triste e desesperador que seja toda essa situação que a gente viu no Rio Grande do Sul, ao menos consigam acelerar essas respostas, ou você não vê o Brasil ainda preparado para encarar essa grande verdade de que a gente precisa voltar nossos olhos para essa agricultura diversificada, para a agrofloresta, para a agroecologia, para a agricultura familiar como um todo, e entender que o nosso PIB só vai existir se essas pessoas tiverem condições de trabalhar e não ficar investindo no agronegócio, dando condições, isenções, porque com essa falsa ilusão de que a partir daí nosso PIB vai se sustentar. Te parece que o Brasil está aprendendo essa lição ou ainda falta um tempo? Olha, eu sempre sou otimista no final. Eu acho que a gente precisa divulgar mais os exemplos exitosos, né, os bons exemplos, e muitos são, assim, ilustrados ou descritos nesse relatório. A gente precisa divulgar isso mais e convencer tomadores de decisão, né, e, obviamente, também todo o setor privado, que é urgente implementar essas mudanças de fato, para não todo mundo sair perdendo, né? Porque quando começa a inviabilizar numa região, vai afetar todo mundo junto. Então, acho que, mas tem que ser otimista e obviamente, assim, eu acho que temos alguns recados, assim, né, no final também, no sentido de tentar aliar melhor os diferentes setores de política, né? O setor ambiental, setor de produção, setor hidrológico, enfim, essas agendas diferentes, eles têm que conversar, eles têm que ir juntos. A gente precisa melhorar a transferência o acesso a dados também. Então, tem uma série de recomendações nesse sentido, no final, de realmente enxergar a paisagem como um todo, e principalmente sob essa visão de sustentabilidade ao longo tempo.
Perfeito. Esse foi o professor Gerhard Overbeck, ele que atua no Departamento de Botânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul há 13 anos e é o responsável pelo relatório temático sobre agricultura, biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Essa foi uma produção, uma realização da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente do Brasil de Fato, viu, amigo? Muito obrigado, tudo de bom. Vamos seguir falando dos desafios para o meio rural brasileiro? Agora com um caso extremamente preocupante que aconteceu no Mato Grosso do Sul. É que nesse final de semana foram registrados pelo menos 2 episódios violentos no estado. No sábado, em Douradina, um grupo armado atacou indígenas Guarani Kaiowá. O episódio ocorreu durante a retomada na terra indígena Panambi, Lagoa Rica. Pelo menos 10 pessoas foram feridas, 2 em estado grave. Segundo o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, o ataque ocorreu poucas horas depois da Força Nacional deixar o território. De acordo com o Conselho, jagunços armados atiraram com munição letal e balas de borracha a partir de caminhonetes. Após esse ataque, uma nova ocorrência alarmou a região. Um acampamento do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, localizado em Dourados, também foi atacado a tiros. Segundo relatos de moradores, os pistoleiros teriam agido a mando de fazendeiros. Na ação, o grupo também ateou fogo nos arredores da área, onde vivem cerca de 300 famílias de agricultores. O fogo começou na noite de sábado, horas depois do incidente na terra indígena, e veio a público somente no domingo. Lideranças do MST associam a ocorrência no acampamento como uma retaliação. O movimento costuma fazer atos do tipo aos povos indígenas. O MST conta que registrou um boletim de ocorrência e acionou a polícia militar, além de ter feito contato com outros órgãos. O Brasil de Fato tentou, mas não conseguiu contato com a Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul. Essas informações todas você pode conferir em atualização no nosso site brasildefato.com.br. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. A gente destaca agora os incêndios florestais numa região vizinha dessa no Mato Grosso do Sul, no caso Pantanal. Esse é um fenômeno cada vez mais preocupante e que está diretamente associado à intervenção humana, à destruição causada principalmente por grandes latifúndios e monocultura de soja e afins. Por exemplo, a limpeza de pastagens por meio de queimadas muitas vezes foge do controle e resulta em grandes incêndios. Enquanto algumas pessoas agem de forma criminosas, outras em um ofício de literalmente salvar a natureza. A gente vai falar agora sobre o trabalho de brigadistas que atuam em locais de incêndio no Pantanal brasileiro. São profissionais que agem de maneira emergencial e muitas vezes não sabem nem quando vão voltar para casa. A nossa repórter Mariana Castro acompanhou algum desses profissionais e conta essa história pra gente. Em meio a discussões mundiais em torno das mudanças climáticas, os brasileiros passam a perceber com maior clareza a gravidade da situação, por meio de alagamentos e incêndios históricos. Nesse ano, o Pantanal já perdeu mais de 760 mil hectares para o fogo, o equivalente a 5 vezes a cidade de São Paulo. O combate e a redução dos focos de incêndio no bioma acontece graças ao trabalho de voluntários e mais de 700 profissionais de combate às chamas de todo o país. É o que explica Márcio Iuli, coordenador-geral do Preve Fogo Mato Grosso do Sul e responsável por todas as operações de combate a incêndio do Pantanal. Nessa operação de combate a incêndio florestal aqui em Pantanal Sul, nós temos brigadistas do IBAMA de Rondônia, da Bahia, brigadistas do Distrito Federal, de Goiás, as brigadas quilombolas de Goiás. Temos brigadistas do Rio de Janeiro também e a Brigada Pronto Emprego de Corumbá, além das 5 brigadas indígenas que estão atuando nas suas áreas, nas suas terras indígenas. Primeira mulher a integrar a Brigada Pronto Emprego de Rondônia,
Responsável por atender chamados de combate a incêndios florestais em qualquer região do país, Elizabeth França está na linha de frente de combate aos incêndios, atuando no preparo das marmitas que alimentam toda a equipe e seguem também nos helicópteros. Eu nunca tinha entrado nem no IBAMA, para ser sincera. Aí fui no dia, me inscrevi e aqui estou eu hoje, cumprindo a minha missão. Me apaixonei pela brigada, pelo trabalho. Eu que era só mãe, né? Ficava só em casa, cuidava de casa, das minhas filhas, tenho 3 filhos. Ao deixar a base para uma missão, a única certeza dos brigadistas é de que não há um prazo específico de retorno para casa. Eu, como pessoa, me sinto bem. Me senti assim que eu encontrei o meu trabalho. Mas tem também o lado, né, que eu tenho que sair, deixar minha família. A deixar minha família é a parte assim que às vezes mais me dói, né? E cada missão é diferente. Cada vez que eu saio de casa, que eu viajo, eu não sei quanto tempo eu fico. Às vezes a gente vai para 15 dias e nada, 30 dias. E a saudade às vezes aperta, né? Muito. Mas eu sinto que eu tenho que ir. É tipo assim, esse trabalho para mim tornou um propósito de vida. Neste ano, o Pantanal enfrenta a seca mais grave que se tem registro nos últimos 70 anos. Segundo o governo federal, especialmente pela ação humana, devido ao avanço do desmatamento, a conversão de áreas para o agronegócio e mudanças no regime de águas, o que exige ainda mais dos brigadistas, que se dividem em trabalhos diversos que vão desde a alimentação até a saúde. A exemplo do trabalho desenvolvido pelo técnico de enfermagem e brigadista Jeff Ambrosio, do Rio de Janeiro. Eu, particularmente, começo verificando se os brigadistas estão bem aqui, né? Se está todo mundo disposto a ir para campo, se tem alguém passando mal, se tem alguém que está com algum tipo de corte. Aqui está tendo, na região tem muito espinho, né? Onde a gente está trabalhando tem muito espinho. Os espinhos, quando muitas das vezes acerta o pessoal aqui, então o pessoal fica com a mão inchada, a perna inchada. Eu sempre estou procurando fazer o melhor possível para trazer o melhor conforto para eles, né? Eu e os meus companheiros aqui, né? Todos os meus companheiros que vestem essa amarelinha aqui, estamos trabalhando arduamente para poder salvar o Pantanal, acabar com os incêndios florestais. E a gente não vai sair daqui enquanto isso não acabar. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. Olha só, tem um recadinho que a gente ama falar todos os dias aqui. O Bem Viver conta com uma rede de parcerias em cada pedacinho do país e a gente tem um recado importante nesse sentido. É que uma aliança pode ficar ainda maior se a gente continuar com a sua ajuda para conhecer e compartilhar essa informação. Dá para retransmitir de graça o nosso programa na sua grade de programação de rádio comunitária, regional, educativa, seja onde você estiver. Hoje são mais de 400 emissoras, isso mesmo, 400 emissoras que todos os dias nos ajudam na nossa missão tão importante de repercutir a voz do Bem Viver de norte a sul, leste a oeste do país. Se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o jeito para você entrar junto com a gente nessa. Lembrando que a sua rádio vai ficar disponível lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. A gente avisa todas as parceiras que estão com gente nessa missão. Rebeca Andrade. Que nome é esse, né, gente? Tá todo mundo falando e realmente ela merece todos esses louvores porque ela fez história e segue fazendo. Ontem foi um dia histórico para o esporte brasileiro com a conquista da medalha de ouro no solo nas Olimpíadas de Paris. Rebeca Andrade superou a estadunidense Simone Biles e chegou à sua 6ª medalha, isso juntando com as outras edições dos Jogos que ela competiu, no caso em Tóquio em 2021. Rebeca Andrade é hoje nada mais, nada menos que a maior medalhista do Brasil em todos os tempos nas modalidades de Olimpíadas. O jornalista esportivo Luiz Ferreira, nosso parceiro do Brasil de Fato Rio de Janeiro, comentou esse grande feito da ginasta. Vamos ouvir um pouquinho da fala dele. Estamos completamente rebetizados. O que Rebeca Rodrigues de Andrade fez e faz pelo esporte brasileiro, eu ainda estou procurando um nome para colocar, além de histórico, glorioso. Ela, por mais que a Simone Biles tenha falhado e tenha provado para nós que ela é humana, a Rebeca Andrade superou mais uma vez, e muita gente dizia que ela foi campeã em Tóquio porque a Simone Biles não competiu,
para se preservar, para cuidar da saúde mental. E a Rebeca Andrade, muito talento, muita perseverança, muita força de vontade para fazer uma série de solo praticamente perfeita e pegar a segunda medalha de ouro do Brasil em Tóquio. Olha, foi uma coisa assim fenomenal. Há polêmica também naquele trave, que ela poderia ter levado uma nota melhor, mas a gente tem a estratégia da equipe. A equipe, a comissão técnica da Confederação Brasileira de Ginástica, que está lá com as meninas em Paris, achou melhor a Rebeca fazer uma série mais conservadora na trave e focar no solo. Acabou que a estratégia deu certo e a gente está comemorando aqui mais uma medalha de ouro para o Brasil lá em Paris. O comentário de Luiz Ferreira foi dado ao programa Central do Brasil, apresentado por ela, Luna Ibelli. A gente permanece de olho em todas as repercussões, nas outras provas, nas próximas conquistas, e é claro que a gente vai trazer tudo em detalhes aqui no Bem Viver, mas você também sabe tudo em primeira mão, seja no nosso site, brasildefato.com.br, ou nas nossas redes sociais também. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Vamos falar um pouquinho de política externa? Olha só, na Venezuela continua o impasse sobre o resultado das eleições presidenciais que aconteceram no dia 28 de julho. Nos últimos dias foram realizados diversos protestos favoráveis e contrários ao presidente Nicolás Maduro. Na sexta-feira passada, por exemplo, foi convocada uma audiência pelo Tribunal Supremo de Justiça do país. A sessão não contou com a presença do candidato opositor Edmundo Gonzalez. Essa seria uma oportunidade dele, para apresentar as tais provas de suposta fraude durante as medidas de investigação. A medida do tribunal foi tomada atendendo um recurso de Nicolás Maduro. Ele cobra a investigação de um suposto ataque hacker durante o pleito no país. Os 9 candidatos presentes cobraram agilidade na divulgação dos resultados. Também falaram da importância de que sejam apresentadas as atas eleitorais. O Conselho Nacional Eleitoral confirmou a reeleição de Nicolás Maduro com a divulgação de um novo boletim. Vale lembrar que o CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral, tem um período de até 30 dias contados, a partir do dia 28 de julho, para publicar o resultado completo das eleições. Sim, a gente está acompanhando, cada dia tem novas atualizações, a gente traz aqui no Bem Viver e no site do Brasil de Fato também. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Vamos falar agora de uma ação do governo federal para fomentar o desenvolvimento para a população de baixa renda no país. É o programa Acredita no Primeiro Passa, que oferece crédito e qualificação profissional. A iniciativa é direcionada a pessoas inscritas no Cadastro Único, no nosso CAD Único, e para quem recebe benefícios sociais. O Acredito no Primeiro Passa está chegando à região norte nesse mês de agosto, e quem tem os detalhes e conta pra gente é o nosso correspondente em Brasília, Alex Mirkan. Lançado em abril, o programa Acredita no Primeiro Passo já começou a funcionar no Nordeste e desembarca em agosto na região norte do Brasil. O programa do governo federal tem parcerias com instituições públicas e privadas, e o foco é oferecer créditos a beneficiários do Bolsa Família e renegociar dívidas dos empreendedores individuais e das micro e pequenas empresas. Atualmente, 97 milhões de pessoas estão no Cadastro Único e recebem até R$ 706 por mês. Conforme explica Luiz Carlos de Farias, secretário de Inclusão Socioeconômica do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Há que se pensar em gerar oportunidade para que essas pessoas possam aumentar a sua renda, e sair dessa condição
de beneficiário de programas sociais, né? No caso, Bolsa Família. Então, se pensou num programa como Acredita no Primeiro Passo, que foi lançado pelo presidente Lula em abril e começou a operacionalizar a partir de 1º de julho, e vamos concluir a operacionalização até final de agosto, que é quando os bancos vão no cronograma aderindo. Valdir Oliveira, gerente de capitalização e serviços financeiros do Sebrae, complementa. Quando a gente faz o recorte da região norte e da região nordeste, a gente vê que, além do problema do acesso, nós temos um grave problema de custo, de taxa de juros muito elevadas. Muitas vezes chegando a mais de 50% ao ano, dados do Banco Central. A grande expectativa é que a gente consiga não só dar acesso ao crédito a esses empreendedores, mas que eles possam baixar o custo e ter uma taxa de juros que seja mais acessível a esses empreendedores mais vulneráveis da economia. A previsão é de que o Acredita no Primeiro Passo chegue ao Pará já no dia 2 e a Rondônia em 8 de agosto, com a disponibilização pelo Banco da Amazônia. Os valores disponíveis devem variar até um teto de R$21 mil, estipulado pela lei que rege o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. O secretário Farias detalha. Muitas pessoas que empreendem passam a ganhar 2, 3 salários mínimos do negócio. Dá mais estabilidade, dá mais dignidade, tanto o emprego como montar o seu próprio negócio, né? Então, a gente estima atender aí milhões de pessoas, né? Porque se você der um corte no cadastro único, entre 16 e 64 anos, ou seja, as pessoas potencialmente ativas para o trabalho ou para o empreendedorismo, você vai encontrar 54 milhões de pessoas. Então é muita gente. O microcrédito é uma das principais frentes do programa Acredita, que também inclui ações em benefício de microempreendedores individuais, os MEIs, negócios de pequeno porte, crédito imobiliário e qualificação profissional para o primeiro emprego. Criado em forma de medida provisória, o projeto também prevê linhas de crédito diferenciadas para o mercado imobiliário e cria bases para complementar os efeitos esperados pelo novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Valdir Oliveira exalta. A gente sabe que os micro e pequenos empresários são responsáveis por mais de 50% dos empregos gerados no Brasil. E para a geração de emprego é fundamental alavancar esses pequenos negócios. E o que eles precisam hoje é de crédito, renegociação para aqueles que estão com problema de inadimplência e oportunidade de crédito e crédito barato, como é o que vai ser ofertado através do programa Acredita. Segundo dados do Sebrae, entidade privada sem fins lucrativos que fornece garantia para os bancos no programa, cerca de 88% dos microempreendedores não conseguem ter acesso ao crédito atualmente. Além de dificultar a vida de quem está no mercado informal, a falta de crédito impõe barreiras adicionais a quem precisa aliar a produção, o transporte e a venda das mercadorias e muitas vezes ainda cuidar de casa e da família. Edna de Souza, da Associação de Mulheres da Economia Solidária e Feminista de São Paulo, a AMESOL, relata. Não é fácil você gerar renda, ainda mais para quem é produtora que tem que produzir, não consegue produzir um volume muito grande para ir para o mercado. Tem sempre aquele limite que você consegue produzir e não passa dali, né, porque tudo tem limite. E algumas conseguem, sim, estar dentro desses programas sociais. A gente sempre incentiva, olha, né, se tem programa social, vai, porque é um direito, né, um direito e uma forma de ajudar também essas mulheres que não conseguem gerar renda para estar sustentando a família. E a gente tem muitas mulheres que estão encabeçando a família, né? Algumas são só elas, mães solos e tudo. Luiz Carlos Farias complementa. As pessoas que têm perfil para empreender vão ter essa oportunidade, vão ser qualificados dentro de atividades que são demandadas no mercado. Há muitas pessoas precisando de uma oportunidade, né? E essas oportunidades vão surgir a partir do Acredita, né? O nome é muito apropriado, acredita que vai dar certo, acredita no primeiro passo, né, que você vai dar para alcançar aí voos mais elevados. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mirkan. Uma dica para quem quiser conferir a versão em vídeo dessa matéria, que tem alguns outros detalhes que a gente não conseguiu trazer aqui no rádio, vale muito a pena ver lá no YouTube do Brasil de Fato, é só procurar também a edição mais recente do Central do Brasil. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você. As doações de sangue, elas devem acontecer
acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal, né? O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório, a gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado. Vamos falar um pouquinho sobre saúde pública no Bem Viver? É o seguinte, ontem a gente falou do 5 de agosto, né, que é o Dia Nacional da Saúde. A data foi instituída no aniversário do médico e sanitarista Oswaldo Cruz. Desde que foi decretada essa celebração, há quase 6 décadas, o Brasil viveu muitas mudanças. De lá para cá, foram diferentes governos e até um período de ditadura militar. Nesse contexto, a participação popular nos debates e decisões de saúde pública também passou por altos e baixos. Mesmo com a redemocratização, ela não é garantida na integridade até hoje. Isso apesar de décadas depois de termos a Constituição Federal e as legislações específicas sobre o Sistema Único de Saúde. A presidenta da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Rosana Onoco, comentou sobre o assunto. Ela foi entrevistada pela nossa jornalista, pela nossa colega Nara Lacerda. E um dos pontos destacados por Rosana Onoco foram as dificuldades do SUS para superar questões estruturais para garantir participação popular. Uma questão ótima, mas difícil de responder, porque assim, acho que nos obriga a fazer primeiro uma certa contextualização, né? Vou chamar assim, um grande angular, para ver de que país estamos falando, onde aparece nosso querido Sistema Único de Saúde, né? Eu acho que no bojo das lutas pela redemocratização, no final dos anos 80, com a Constituinte, foi muito importante, como disse nosso queridíssimo Sérgio Arouca, né, um ato civilizatório, né, para o Brasil, a criação de um sistema de saúde único, de cobertura universal, que subsidia a oferta, como poucos países tão grandes quanto o Brasil tem. Então, assim, a gente, vamos dizer assim, conseguiu um golaço num determinado momento, e numa conjuntura política, de uma efervescência política e da reivindicação de direitos muito alta, né? Agora, veja o paradoxo, o SUS é criado nessa conjuntura e começa a ser implementado logo no momento em que as políticas fiscalistas ganham maior peso. O que significa isso para os ouvintes entenderem? E no momento em que começa a se colocar como que o mais importante que um país tem para cuidar é que gaste igual que o que ganha, né? E como se isso fosse a principal motivo, razão de ser do Estado. Então, não estou falando de ser irresponsável, mas eu quero dizer que sempre que se colocaram essas políticas fiscalistas, e isto é algo que aconteceu no mundo, né, com o que a gente chama de neoliberalismo, alguns autores chamam agora recentemente de ultraneoliberalismo, né, porque quem paga a conta sempre são os mesmos, né? Então, assim, sempre que houve políticas fiscalistas, o que se corta é a verba para políticas públicas e não, por exemplo, a dos rentistas no Brasil. A gente está discutindo isso agora muito recentemente por causa dos juros, se caem, não caem, etc. Então, assim, não cair os juros significa que o Brasil escolhe pagar mais dinheiro para que tenha o dinheiro guardado, aplicado no banco, que cobrir direitos e acesso a direitos para as pessoas das classes populares. É simplesmente isso, né? E cada vez que a gente fala de implantação e de implementação de política pública no Brasil, o negócio é levado pela grande mídia, pelos formadores de opinião, pelos lobbies, né, dos rentistas, que são os mais poderosos neste país, para essa discussão do gasto, né? Então, eu acho assim, é muito legal e importante a gente marcar esse dia 5 de agosto, né? Dia Nacional da Saúde, e veja, esse dia, 2 anos atrás, a gente entregou a carta, né, para o então candidato Lula, uma carta da Frente pela Vida com as principais, com 4 ou 5 questões fundamentais, né, para o nosso Sistema Único de Saúde. E eu me lembro, porque a gente tinha só 3 minutos para falar para o candidato, que eu na minha fala coloquei para ele que eu sabia que se ele ganhasse, né, no dia 2 de janeiro, haveria gente dizendo para ele que o SUS não cabia no orçamento, né? E a gente tem visto isso acontecer. Então, você tem razão quando você diz que algumas coisas que a gente precisa resolver no nosso Sistema Único de Saúde não foram resolvidas nem sequer pelos governos progressistas, e isto acontece pela estrutura social e econômica, né, do Brasil. O SUS, de fato,
cobre uma importantíssima necessidade da população brasileira, né? Eu acho que nós podemos dizer com orgulho que temos um dos sistemas universais maiores do planeta, né? Um SUS que visa a integralidade com muita radicalidade. Você pensa hoje que praticamente todo o transplante, né? As grandes práticas de muita especialização e complexidade são desenvolvidas pelo SUS, e ao mesmo tempo persiste com fragilidades e problemas na cobertura mais básica da saúde. Então, a gente viveu, ao longo desses anos de obscurantismo recentes, retrocesso nas nossas taxas de vacinação, a gente viveu aumento da taxa de mortalidade materna, a gente agora, pós-pandemia, está vendo aumento dos índices de violência e lesões, a gente tem taxas de morte de jovens negros e periféricos assustadoras, né? E o sistema de saúde deveria resolver, atender, ou pelo menos interferir em tudo isso. Não é que a saúde vai fazer sozinha uma série de questões que são mazelas, vou dizer assim, sociais, históricas do Brasil, mas sim teria que ter um compromisso muito claro de interromper, de incidir sobre esses assuntos, né? E às vezes eu acho que, por exemplo, sei lá, entre esses pontos que a gente apresentou naquele momento, carta que a gente entregou ao então candidato Lula, tinha um ponto que era a criação de uma carreira pública para o SUS. Um dos grandes problemas que a gente o tempo inteiro está criando, esparadrapo e band-aid, para resolver o SUS, é a questão do que a gente chama do provimento, né? Que nada mais é que ter profissionais bem formados e adequados no lugar que o povo precisa deles, né? E veja só, a gente tem carreira para os militares, a gente tem carreira para os juízes, a gente tem salários altíssimos, por exemplo, para a carreira dos assessores e de todo o corpo administrativo do Congresso, mas a gente não tem carreira para o SUS, né? E sempre se fala, não cabe no orçamento. É mentira, né? Eu quero chamar muito a atenção, assim, que no orçamento cabe o que a gente, pela política, seja capaz de viabilizar, né? E nesse sentido, os últimos anos foram muito tristes, né, para nós que defendemos a vida e a saúde pública, porque a gente viu retrocessos, né, a gente viu inclusive momentos vou dizer assim, de recuo dos próprios movimentos populares e políticos nas suas reivindicações. Então, eu acho que há necessidade, né, de uma retomada do protagonismo popular na reivindicação desses direitos, para que, de fato, as coisas mudem. As coisas não vão mudar se a gente não lutar. Rosa Nonoco também avaliou o estado atual do SUS após o período de desmonte iniciado em 2016. Já nós tivemos, no desgoverno Temer, o teto de gastos, que engessou, congelou, retirou recursos da saúde, e a gente teve, enfim, no momento da posse, na primeira negociação que faz o governo Lula 3, uma retomada de recursos públicos que foi importante para a saúde, porque senão, de fato, o sistema era inviável, né? Mas, como você estava também chamando a atenção, por exemplo, a gente viveu um apagão de todo tipo no SUS no governo passado. Então, desde o negacionismo com as vacinas, desde as mentiras com a cloroquina, até o fato de terem desativados inúmeros conselhos, que são os órgãos que, de uma certa forma, regulam a participação popular. Eles não fecharam o Conselho Nacional de Saúde porque não puderam, né? Mas fecharam um monte de outros conselhos. E a gente está vendo hoje, eu acho que isso é algo bom e assim, algo para saudar, desse governo, que sim, houve a retomada dos conselhos, né? Houve a retomada, eu mesma participo do Conselhão, por exemplo, do presidente Lula, é uma instância bem heterogênea, por exemplo, onde se encontram os setores que estou chamando de rentistas, empresários, mas também sindicatos e movimentos populares, para pactuar algumas questões. Então, eu acho que sim, há uma retomada, mas essa retomada não produz efeitos imediatos, né? E há problemas que têm a ver com isso que eu estou chamando aqui da sociabilidade brasileira, ou da história, da estrutura, né, da sociedade brasileira, que, de certa forma, trabalham contra a maré na participação. Vou tentar me fazer entender, mas, por exemplo, eu sempre brinco aqui que eu dou aula de saúde pública, né, na Unicamp, que a gente ensina e defende, a dona Rosa tem que ser ouvida quando ela é membro do Conselho Local de Saúde, por exemplo. Mas quando ela está na fila do centro de saúde, ninguém dá bola para a dona Rosa, né? Então, eu acho que nós temos um compromisso, e aí acho que os trabalhadores da saúde temos que ter esse engajamento, porque talvez estejamos em uma posição de poder um pouco melhor que os próprios usuários,
de capilarizar essa participação. A voz da Dona Rosa é legítima quando ela é conselheira e também é legítima quando ela é usuária. E quando eu tenho que discutir com ela seu projeto terapêutico, ou do seu filho, ou o problema da fila, ou a falta de acesso. Então, acho que cabe a nós também trazermos essa dimensão sempre viva. Mas é importante também dizer que tenha tido avanços, né? Eu acho que, assim, nós temos sorte de ter um Conselho Nacional de Saúde que é muito ativo, que se manteve muito ativo e resistente durante o período do governo de extrema-direita que se passou. Eu acho que isso é algo importante, isso fala de uma certa maturidade também da participação, né, no Brasil. Então, essa ambiguidade, né? Por um lado, a gente vê os movimentos populares em alguns pontos mais fracos, menos engajados, que nos anos 80, que nos anos 90. Por outro lado, a gente tem a sobrevida de alguns conselhos, e agora sim, com esse novo estímulo, que eu acho que esse governo Lula 3 tem dado aos conselhos. Outro dia eu tive a oportunidade de participar, inclusive, de um fórum interconselhos, que é bem interessante, né, porque é uma instância em que os vários conselhos que existem de diversas políticas públicas, não somente de saúde, podem articular e pensar forças sinérgicas, né, digamos, forças convergentes, né, para defender alguma das políticas mais importantes que a gente precisa defender. Bom, quem quiser conferir a entrevista completa, você sabe que pode procurar em brasildefato.com.br. É só clicar na aba Saúde, que tem todas essas notícias do Repórter SUS e outros trabalhos feitos especialmente pela nossa correspondente Nara Lacerda. Sempre bom lembrar que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente tem um encontro marcado com o mundo inteiro por meio da rádio brasildefato.com.br, que vai ao ar pela internet. Logo depois, é a vez da nossa parceira de primeira hora, a RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitiu o programa aqui em São Paulo. Lembrando então que o nosso programa vai ao ar pela internet, e quem quiser conferir pode procurar no nosso site, que a gente deixa disponibilizado ele na íntegra, e também dá para conferir nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Quem aqui já ouviu falar da cidade de Cabaceiras, no Cariri paraibano? Bom, mesmo quem nunca pisou no território desse município, possivelmente já viu algum cenário dele por aí. Tá duvidando? Deixa a gente explicar melhor. É que a cidade é conhecida como a Hollywood nordestina, sem exageros. Digamos que é uma queridinha do cinema nacional. Foi nela que foram rodados, por exemplo, O Alto da Compadecida, Cinema, Aspirinas e Urubus, e a série que tá rodando aí no streaming, Cangaço Novo. Isso só para citar alguns exemplos entre muitos, são mais de 50, gente. E é claro que o Bem Viver foi conhecer melhor essa história. A gente viajou até Cabaceiras para conhecer um pouquinho melhor dessa cidade que todo mundo teve seus 15 minutos de fama, e tem gente que parece que nunca saiu do personagem. Pedro Strapassolas conta essa história pra gente. Cabaceiras, sertão do Cariri. Uma pequena cidade paraibana de pouco mais de 5 mil habitantes que se tornou a Hollywood nordestina. Os visitantes que passam por lá já encontram na entrada da cidade um imenso letreiro inspirado na Hollywood americana. Esse título veio após o sucesso do Alto da Compadecida, a clássica peça de Ariano Suassuna adaptada para o cinema por Guel Arraes e filmada por lá. E quem é besta de vir topar com você? Bande frouxo, Eurico! Já pensei até me alistar na volante pra sair por aí matando cangaceiro. Homem, se aquiete. Aquilo lá é uma guerra. É isso mesmo que eu quero! O pipoco dos tiros! A mulherada gritando! A bala zunindo no pé do ouvido! Nascido e criado em Cabaceiras, seu Manuel foi um dos 20 cangaceiros a invadir a cidade no filme. E até hoje sai às ruas refazendo as cenas com uma réplica da roupa que usou na época das filmagens. Aqui nós invadimos a cidade aí assim, aqui, fazendo assim, ó. Era assim, ó, tinha aquele cabo aqui, ó. Era assim, invadindo a cidade, atirando nos cabos. Aí depois teve aquela cena também, de frente à igreja, quando o rapaz leva aquela facada, toca a gatinha para se levantar. Eu estava ali também, estou ali debaixo do pé de árvore, bem grande. Foi o filme gravado em 1999 que fez Cabaceiras ganhar o mundo.
É para reencontrar os cenários de gravação das aventuras de Chicó e João Grilo que boa parte dos turistas chegam à cidade. A igreja matriz Nossa Senhora da Conceição, a cadeia, a padaria, tudo é motivo para fotos e recordações. Dá muito turista mesmo, todo dia dá turista aqui com força. Foi muito bom, cresceu, a Cabaceira cresceu muito mais por causa desses filmes. Mas o Alto da Compadecida foi apenas um dos mais de 50 filmes que foram gravados por lá desde a década de 1920. Cabaceiras é uma cidade histórica, né, da Paraíba, está entre as primeiras cidades e, sobretudo, é o núcleo de colonização de quase todo o interior da Paraíba, né, a partir do rio Taperoá, rio Paraíba, enfim. E aí a relação com o cinema vem meio que desde a década de 20, que é quando se faz um vídeo institucional para retratar, né, um documentário, para retratar a Paraíba, né, do ponto de vista histórico, cultural, geográfico, enfim. E Cabaceira já entra nessa rota, né, desse documentário. Mas o cinema mesmo só vem ter um impacto na cidade a partir da década de 90, sobretudo com o Alto da Compadecida, em 98, né, que é quando foi gravado aqui, lançado como minissérie em 99 e logo depois o filme. Cinema Aspirinas e Urubus, A Pedra do Reino, a novela Cordel Encantado, Entre Irmãs e a série Onde Nascem os Fortes estão entre outras produções gravadas por lá. Ao andar pela pequena cidade é difícil encontrar quem não tenha participado de algum filme. Tanto eu quanto a minha família, por parte de mãe, a gente sempre gosta de participar. Mãe eu também gosta. Aí a gente sempre está na figuração de várias produções. E os que não participam, às vezes no começo fica olhando assim meio torto, aí depois começa a gostar, participa. Com 83 anos, seu Zezinho participou de 5 e no Alto da Compadecida era responsável por cuidar dos bichos que apareciam em cena. Já viu falar no Capitão Antônio Moraes na filmagem? Aí eu tomava conta do burro do Capitão Antônio Moraes e do resto dos animais, para quando fosse 8 horas em ponto, eu tinha até um carro locado, sabe? O motorista me levar lá na fazenda e eu ia com os animais e ele depois de me levar lá. Para a guia do Museu da Cidade, uma das explicações para tantos filmes é sua localização geográfica e suas condições naturais. Isso porque a cidade é considerada a que menos chove no Brasil. E aí, por ser a cidade que menos chove do Brasil, a gente passa mais tempo com luz, iluminação solar, e isso economiza, porque quanto mais luz fica mais bonito, e aí não vai gastar, né? E a questão eu digo que é por conta do povo, porque somos um povo muito acolhedor, e que se fosse por conta da luz e da paisagem, tem outros lugares que são assim, mas não faz tanto sucesso. Minha vida é andar por este país, pra ver se um dia descanso feliz. A cerca de 13 quilômetros do centro histórico de Cabaceiras está o Lajedo do Pai Mateus, onde Gilberto Gil encontrou Dominguinhos e Marinês em 2002 para gravar o ilustre documentário Viva São João. Pra comer peba foi também Maria Benta. O Lajedo é uma elevação rochosa com cerca de 1,5 km de extensão, onde mais de 100 pedras arredondadas se equilibram. Terra também dos milagrosos cactos facheiros, que fazem chover no sertão. As desventuras dos irmãos Dinorá, Giovanni e Ubaldo Vaqueiro na série Cangaço Novo têm cenas gravadas por lá, embora a trama da Amazon se passa na fictícia Cratará, no sertão do Ceará. Mas a relação entre o cinema e a cidade não vive só de amores e apresenta algumas falhas, segundo os moradores. Entre elas que as produções façam o mínimo, voltar à cidade para mostrar o filme depois de pronto. Eles não vieram mostrar ainda não, viu? Não vieram mostrar nenhum ainda não. As pessoas, por exemplo, disse que gostou mais de Cangaço Novo, porque é um filme que parece ser mais contemporâneo, né? Porque o cinema, né, nacional não tem retratado o Nordeste contemporâneo, né? O Nordeste, né, década de 40, 50, cangaço, violência, coronelismo. E as pessoas, né, que moram na região ainda não se veem, né, no cinema no sentido de estar aparecendo, mas aparecendo como de fato é, do cotidiano, da própria história do turismo, da caprinocultura, da resistência, né, ao povo, a um bioma, né, que é o do semiárido mais habitado do mundo,
tem outro Nordeste, né? Que as pessoas estão vivendo, estão construindo. De Cabaceiras, para a Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas. Quem diria então que nosso Nordeste guardava uma Hollywood própria para chamar dela? Viva então Cabaceiras, esse centro grande difusor do cinema nacional que siga investindo e criando novos grandes roteiros aí para nossa história. Viva o Paraíba! E a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente está de volta assim amanhã, a partir das 11 horas da manhã. A gente chega para o mundo inteiro nos ouvir por meio da radiobrasildefato.com.br. Logo depois, é a vez da nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual, transmite o nosso programa aqui em São Paulo pela 98,9 FM. Lembrando que o programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Camila Guiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.